Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Pedir para que os irmãos que trouxeram a palavra do Senhor, que abram em Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Dos versículos 16 ao 34. Pedir para o irmão Richard fazer a leitura em nome de do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, dos versículos 16 ao 34. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Atos, capítulo 17, do versículo 16 ao 34. Passo a ler. Enquanto Paulo o esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses. Estranhos diziam isso porque Paulo pregava: Jesus é a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no a Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque, andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também o altar, no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e todo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem ou todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e nos existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Deus não se levou em conta aos tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, porque meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você
em toda outra ocasião. E a essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles mais algumas pessoas. Amém? Amém, irmãos. Pode sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. A diaconisa Raquel já apresentou a palavra. Pedir para os irmãos dar uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, a palavra de hoje, Paulo, através de Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, vai nos ensinar, o poder da evangelização, que a gente tem o compromisso de, enquanto estivermos, aqui na terra, de sermos um anunciador do Evangelho de Cristo. Não podemos desanimar diante das circunstâncias e sempre perseverar, sabendo, irmãos, que tudo que a gente faz, na obra do Senhor, seja um testemunho que você está dando. Aquilo é uma semente, irmãos, que você está plantando, que você está semeando. Muitas vezes, aquela pessoa vai se converter. Talvez você nem tenha mais contato com aquela pessoa, e aquela pessoa vai se render a Cristo, vai transformar a vida dela, e você foi o canal de bênção para essa pessoa. Assim como você também pode ser o canal de bênção para a sua família, para os seus amigos. Então, não desista, irmão, de pregar o Evangelho, porque a palavra de Deus, ela não volta em vão. Se Deus, Ele trouxe a palavra naquela noite, é porque a palavra vai falar com alguém, e no momento certo, essa pessoa vai usar aquilo que, pôr em prática aquilo que foi falado na ministração. Então aqui a gente vê que Paulo, Silas, e Timóteo, eles estavam fazendo a obra do Senhor, estavam anunciando a obra do Senhor, e eles estavam sendo perseguidos. No capítulo 17, no mesmo capítulo 17, no versículo 1, fala, que tendo passado por Anfípolis e Apolônia, que já tinham passado por essas duas cidades, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Irmãos, aqui Paulo e Silas, eles estavam em Tessalônica, depois eles foram para Bereia e depois para Atenas. E por que que Paulo, ele ia sempre na sinagoga? Porque os judeus, irmãos, eles acreditavam no Antigo Testamento. Então eles eram também o povo de Deus. Eles cumpriam as leis de Moisés, todas as leis de Moisés. Só que eles não aceitavam a Cristo como Salvador. Eles acreditavam, cumpriam a palavra de Deus no Antigo Testamento. Porém, o Novo Testamento, eles não acreditavam que Cristo era o Filho de Deus. Então é por isso, irmão, tem uma explicação, porque Cristo ia na sinagoga, Paulo ia na sinagoga, porque usando a palavra, irmãos, usando a palavra, Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo, Silas, eles levavam a palavra do Senhor e mostravam, a palavra do Senhor, tudo o que aconteceu, já estava na palavra com Cristo. É que vocês não tiveram a oportunidade de estudar, não foram explicados para vocês da forma correta. Então eles iam na sinagoga, abriam a palavra e falavam, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós anunciamos, é quem está na palavra, Isaías profetizou, vários profetas profetizaram, Então, a palavra se cumpriu. Então, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Tem muita profecia, irmãos, na palavra do Senhor, que anuncia Cristo como Salvador. Davi falou, Então, tem muita profecia que fala que Cristo é o Salvador. Então, é por isso, que Paulo, Silas, nosso Senhor Jesus Cristo iam na sinagoga, porque eles acreditavam no Antigo Testamento, mas não acreditavam no Novo Testamento. Então eles iam até a sinagoga, porque lá eles explicavam. Eles não falavam, eu vim pregar um evangelho novo, não, eles falavam, abre em tal livro, abre em tal página, e os irmãos começavam a abrir, e começavam a ver, realmente é Cristo, e aí eles se convertiam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então tinha essa explicação do porquê, que inicialmente eles, quando iam numa cidade, iniciar ali uma igreja, eles visitavam as sinagogas, e ali, irmãos, tinha muita conversão, porque infelizmente, irmãos,
a gente, na correria do dia a dia, a gente por vezes, a gente se dedica a tanta coisa e a gente não estuda a palavra do Senhor. Por isso que tem muitos que estão servindo aí outras religiões e muitas das vezes eles nem concordam com aquilo que eles estão fazendo, mas eles são leigos. Então a gente tem que ter sabedoria de anunciar o Evangelho. A gente nunca pode chegar para uma pessoa e falar, ó, você está fazendo isso está errado, você vai para o inferno. Irmãos, isso não é a maneira correta de pregar o Evangelho de Cristo, porque Deus, em primeiro lugar, Deus é amor. Então a gente tem que pregar o Evangelho da forma que prega na palavra, mostra a palavra para o pai, para a mãe, para o filho, para os conhecidos, e vai mostrando, não precisa falar que ele está errado, você vai mostrando que eles vão vendo que realmente, né, Deus não gosta de idolatria, isso que ensinaram, né, foi para deixar a porta estreita larga. Mas irmãos, o homem muda, a palavra de Deus não muda. Então a gente vê que o Evangelho, né, ele permanece o mesmo. E naquela época, irmãos, o povo de Deus era o quê? Perseguido. Hoje em dia o povo de Deus o que é? Perseguido da mesma forma, irmãos. Muda-se o método de perseguição, mas a perseguição ela continua, porque a palavra de Deus ela se cumpre. E não tem, irmãos, a palavra do Senhor não tem contradição nenhuma. Às vezes a gente lê um versículo, um capítulo, depois lá no outro livro a gente lê outro versículo que parece que é uma contradição, mas não é. Se a gente for ler o contexto da história, a gente vai entender que aquilo está falando a respeito de outro fato, de outra época. Basta a gente procurar estudar. Então é por isso que a gente tem que buscar cada vez mais conhecer a palavra do Senhor, para que cada vez Deus possa nos usar, irmãos. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Basta a nossa dedicação na obra do Senhor, que Deus vai usar, e vai usar cada um de uma forma. Tem irmão que tem facilidade de ler, tem irmãos que é diferente, ele tem facilidade de pregar o Evangelho, de convidar irmãos para vir para a igreja. Tem irmãos que ele já é mais animado, ele é um testemunho vivo, as pessoas olham e falam, nossa, era de um jeito, hoje é totalmente de outra forma. Então cada um, irmãos, Deus usa de uma forma. Basta a gente ser obediente ao Senhor, né, procurar se enquadrar na palavra de Deus, que Deus vai nos usar, irmãos. Deus tem um propósito diferente na vida de cada um aqui nessa noite. Então, irmãos, continue sendo esse canal de bênção que você é. Saiba que esse trabalho que você está fazendo não é em vão. Deus está vendo, Deus está se alegrando, como se alegrou com Paulo, com Silas, com Timóteo. Então, irmãos, a gente tem que continuar, né? A gente tem que ter ânimo naquilo que a gente fala, sabendo, irmãos, que Deus é que está trabalhando na vida daquelas pessoas, e que aquele convite que você está fazendo, né, não é em vão, não é em vão. Então continue, irmãos, né? Aqui a gente vai ver 3 irmãos do passado, e vai aparecendo mais irmãos, e vai multiplicando, porque a palavra de Deus não é em vão. Vou pedir para o irmão colocar no versículo 4, é do mesmo capítulo 17, o versículo 4, que diz assim, ó, quando eles anunciavam, né, Paulo anunciou a Cristo, alguns deles foram persuadidos, esses juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e de muitas mulheres importantes. Então veja, irmãos, que Cristo não faz acepção de pessoas, né? Você às vezes você tem o seu patrão lá, você leva a palavra de Deus para ele e ele se converte. Às vezes tem um morador de rua, você leva a palavra do Senhor para ele e ele também se converte, porque Deus não faz acepção, irmãos. Deus, né, fala que nós somos eleitos. O eleito é todos que aceitam nosso Senhor Jesus Cristo, porque nosso Senhor Jesus Cristo morreu por todos, mas nem todos estão dispostos, né, irmãos, à renúncia e à obediência. Aquele que está disposto a pagar o preço, pode ter certeza que Cristo entra com providência. Aí no versículo 5, irmãos, vai falar que os judeus, parte dos judeus, eles começaram a perseguir, né, começaram a perseguir Paulo, Silas, e o que aconteceu? Tinha Jason, que era quem hospedava, né, hospedava Paulo. Eles foram lá para prender Paulo na casa de Jason, só que eles já sabiam, né, Deus já tinha tocado o coração deles, e Paulo deixou o local. Eles prenderam Jason, levaram Jason para a delegacia, lá foi tipo uma fiança que ele pagou, e ele foi liberado. Aí Paulo saiu de Tessalônica, e Paulo foi para onde? Para Bereia. Aí o versículo 10, Paulo já está em Bereia, vai falar a mesma coisa, irmãos. Logo durante a noite, os irmãos Paulo e Silas
para Bereia, né? Que eles foram para Bereia. Ali, chegados, dirigiram a sinagoga dos judeus. Novamente eles foram para as sinagogas, porque eram nas sinagogas que estavam os cristãos, que conheciam a lei de Moisés, mas não conheciam nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles iam lá, pregavam, e as pessoas começavam a se converter, né? No 11 vai falar: ora, esses de Bereia chegaram à sinagoga de judeu. Esses de Bereia eram muito nobres, muito mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, irmãos, quando você for pregar a palavra para alguém que não é cristão, não é evangélico, não precisa falar que a pessoa está errada. Leve, né, aquilo que é a palavra e fala para ela: examine a palavra, vê se Deus está aprovando isso. Deus não está aprovando, porque as pessoas, irmãos, né, a gente que é cristão, evangélico, a gente tem um grande privilégio, porque nas igrejas evangélicas prega a Bíblia, prega para os irmãos: leve a Bíblia para a igreja, estude a Bíblia em casa. Tem irmãos que não têm facilidade na leitura, mas se a gente colocar no YouTube capítulo tal, né, vai ter lá, né, tem a tradução de Cid Moreira, de outros, né, narradores, vai falar, né, a explicação. Então a gente tem acesso à Bíblia. Por quê, irmãos? Quando a gente examina a Bíblia, a gente vê que a gente está no caminho certo. Então aquelas pessoas examinaram a escritura: está falando que a gente está errado, então nós vamos ler, nós vamos estudar. Estudaram e viram que estava errado, né? Aí o 12 vai falar: com isso, muitos deles creram, mulheres gregas da alta posição social e muitos homens. Então, irmãos, é isso que é a conversão, é você mostrar a palavra de Deus. Você não precisa apontar ninguém e falar: você está errado, você vai para o inferno. Não, irmãos, mostra a palavra de Deus para ele. Cada dia você mostra um versículo, mostra um capítulo, compartilha, né, uma pregação, ou compartilha a palavra de Deus. A pessoa vai ver que ela está na ignorância. Então, irmãos, a gente aqui, muitos que não nasceram aqui em berço evangélico, um dia também esteve na ignorância. E se a gente chega para a pessoa falando que a pessoa está errada, de vez de você abrir uma porta, você fecha. Às vezes aquela pessoa era para chegar na presença de Deus antes, e aí você vai lá, acusa a pessoa. Não é isso que é o caminho, irmãos. O caminho é levar a palavra de Deus e ser, né, ser como Paulo era, um bom testemunho, porque as pessoas vão querer aquilo. Essa bênção que a gente tem hoje em dia, irmãos, a gente um dia vai querer para a nossa vida, e Deus é quem transforma, irmãos. É Deus quem nos transforma. Aí depois vai falar no 13 que os judeus novamente saíram, né, de Tessalônica, foram Bereia perseguir, e Paulo teve que sair, e então ele foi para Atenas, que é onde começa, né, a palavra desta noite. Aí o 16 vai falar: enquanto Paulo os esperava, quem que Paulo esperava? Timóteo e Silas. Em Atenas, o Espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, irmãos, é a palavra que está falando. Deus, né, ele não se alegra com idolatria. Fala que o próprio Paulo, ele se revoltava com aquilo. Mas, irmãos, a gente tem que entender que as pessoas, por vezes, são ensinadas da forma errada. Porque o homem, né, ele, toda vez que pode ser pastor, pode ser padre, pode ser qualquer líder de alguma religião, se ele sai da palavra de Deus, ele está incorrendo em erro. E muitas vezes, irmãos, até na igreja evangélica, tem pessoas que estão à frente da obra que distorcem a palavra de Deus, seja para arrecadar um dinheiro, seja para querer trazer mais pessoas para a igreja. E a palavra de Deus, irmãos, ela é perfeita. Se a gente procurar ler o capítulo, né, eu gosto sempre de ministrar, principalmente nos cultos de ensino, essa nova Almeida atualizada. Tem, né, outras traduções que é mais fácil ainda o vocabulário, né, porque já está traduzido no nosso português, para que a gente possa ler e entender. E a gente lendo, irmão, entendendo, orando, buscando o Espírito Santo, fala comigo, eu tenho essa dúvida, o próprio Cristo vai nos dar a resposta, irmãos. Então, né, aqui Paulo se revoltou com tanta idolatria, mas a gente vai aprender como que Paulo foi sábio. Aí o 17 vai dizer: por isso falava nas sinagogas com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias com os encontraram. Novamente foi na sinagoga que foi explicado que ali ele trazia o povo do Antigo Testamento para o Novo. E alguns filósofos epicureus, os epicureus, irmãos, eles acreditavam que morreu, acabou.
aproveita fazer o melhor, faça o que você quiser, viva a vida, porque você morreu, acabou, né? Então os epicureus, eles acreditavam nisso. E os estoicos, que eles acreditavam o quê? Você não vai mudar, você nasceu assim e assim você vai ser até o final. Então era nisso que eles acreditavam. Discutia com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Foi uma forma, irmãos, deles, né, menosprezar Paulo. Outros diziam, parece pregador de deuses estranhos, porque eles não conheciam a Cristo. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus Cristo e a ressurreição. Então, irmãos, quando Paulo começou a pregar a ressurreição, aí mudou tudo. Aí ele falou, não, você morrendo aqui, você não vai acabar, muito pelo contrário. A morte para o cristão é passaporte para a eternidade junto com Deus. Aí muda tudo, irmãos, muda tudo. Então, Paulo pregava a Cristo e a ressurreição. E o 19 vai dizer, então, tomando-o consigo, levaram-no ao aerópago, dizendo, o aerópago, irmãos, era tipo o STF deles, né? Era tipo a localidade deles, um local onde estavam reunidas as autoridades. Então levaram ele lá porque ele estava pregando a Cristo, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Ele teve que se explicar. Aí o 20 vai dizer, pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, a não ser dizer e ouvir as últimas novidades. O povo, aquele povo, irmãos, era um povo muito curioso. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Então, irmãos, presta atenção ali o que Paulo disse. Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Então, irmãos, a gente tem que usar a sabedoria de Paulo, que Paulo estava sendo usado pelo Espírito Santo. Ele não falou, senhores atenienses, vocês estão errados e vocês vão para o inferno. Não, o que ele falou? Vocês são bastante religiosos. Então veja, irmãos, que a porta de entrada para você alcançar uma pessoa que está em outra religião, é você falar, não, você é religioso, mas daí você começa a explicar nosso Senhor Jesus Cristo para essa pessoa, que foi o que Paulo fez, né? Aí o 23 vai dizer, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual fala a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido, porque esse que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Porque, irmãos, os atenienses, eles tinham tantos deuses que eles adoravam, que teve até um escritor que falou, vocês têm mais Deus na terra do que homens, porque tudo eles inventavam um Deus novo, e esse Deus perseguia, esse Deus cobrava deles, então, né, foi isso que eles faziam, né? Aí, para não ficar em débito com nenhum Deus, eles criaram lá um templo que era do Deus desconhecido, e Paulo usou, né, esse templo para falar, esse Deus desconhecido é o que eu estou anunciando, e o 24 vai dizer, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, esse é o Deus que nós servimos, irmãos, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Então, irmãos, nosso Deus está onde a gente está, aqui nós estamos na casa do Pai, mas quando a gente está na nossa casa, no serviço, na escola, onde a gente quer que esteja, se ali a gente se reunir para pregar ao Senhor, né, culto ao ar livre, ali Deus se faz presente, irmãos. O nosso Deus, ele é onipresente, onisciente, irmãos. Então esse é o Deus que a gente serve, o Deus Todo-Poderoso. Ao 25, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, irmãos, uma coisa a gente tem que saber, o nosso Deus, né, a gente não precisa defender o nosso Deus, é nós que precisamos da defesa do nosso Deus Todo-Poderoso. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Então, irmãos, aqui
muitos contestam a existência de Adão. Aqui está falando, ó, de um só homem Deus fez tudo, ou seja, de Adão Deus fez todo, né, as pessoas que habitam nessa terra, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois, esse é um versículo muito importante também, irmãos, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns poetas de vocês disseram. Então teve um poeta que usou essa frase, né? Aí Paulo usou essa própria frase para falar de Cristo, que isso que ele falou se aplica a Cristo. Em Cristo, irmãos, nós vivemos, nós movemos e nós existimos. Saiba que se você, irmãos, pagar o preço e fizer isso, viver em Cristo, se mover em Cristo, existir em Cristo, você vai ser um evangelho vivo, irmãos. Você vai ganhar almas, você vai ser usado na obra do Senhor. Como alguns poetas de vocês disseram, porque ele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Aqui, irmãos, Paulo usou, né, o versículo 29, para falar que Deus, Ele é contra fazer uma estátua de ouro, de prata, de bronze, de pedra. Deus é um Deus vivo, irmãos. Esse é o Deus que a gente serve. A gente não pode criar uma idolatria, irmãos. Nosso Deus é um Deus vivo, né? Não precisa criar estátua para Deus. Aonde você estiver, Cristo está com você. O Espírito Santo do Senhor habita em cada um de nós, irmãos. É isso que a gente tem que saber. Não é fazer estátua, depois ficar lá adorando aquela estátua. Deus é contra isso. Deus é contra estátua, contra imagem, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Aí o 30 vai dizer: Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Então veja, irmãos, isso se aplica a gente, quando a gente estava na ignorância. Tudo aquilo que a gente fez, irmãos, ficou para trás, não tem culpa. Quando alguém vier te acusar de algo que você fez antes de você se converter, não leve em consideração, irmãos, porque Cristo pagou por todos os nossos pecados. Então, não tem culpa sobre nós. A partir do momento que a gente aceita Cristo, irmão, nós somos novas criaturas. E Deus vai trabalhar na nossa vida, irmãos, e vai nos libertar. Eu mesmo, irmãos, quando eu me converti, né? Quando eu me converti, eu tinha costume de beber, né? Várias ocasiões que eu ia, aniversário, sempre estava com um copo de bebida na mão. E eu achava aquilo, né, uma forma de beber socialmente. Quando eu me converti, eu fui excluir, né, as fotos que eu bebia, porque eu não queria mais beber. Eu acreditava que eu estava servindo a um Deus Todo-Poderoso que iria me libertar da bebida. Aí eu parei, né, de beber, e eu fui excluir as fotos que eu tinha no Facebook, que eu estava com um copo de bebida, ou com uma garrafa de bebida na mão. Irmãos, quase que não sobrou foto, irmãos, porque a maioria da foto eu estava com bebida na mão. Então, né, a gente vê que depois que a gente começa a fazer a obra do Senhor, Deus trabalha, irmãos. Então eu bebia em todas as ocasiões, e depois que eu vim, né, aceitei a Cristo como Salvador, comecei a orar, pedi para que Cristo trabalhasse nas minhas falhas, nas minhas limitações. Desde então, né, desde 2017 até agora, eu não levei mais nenhum copo de bebida à mão, não tomei mais nem um gole de bebida alcoólica. Então, irmãos, isso é Cristo que libertou. Por que antes eu bebia? Porque eu achava aquilo um hábito normal. Depois que eu vim fazer a obra do Senhor, teve renúncia, e quem capacitou foi Cristo, irmãos. Então não importa qual seja a nossa dificuldade, Cristo vai nos capacitar, irmãos. Basta que nós sejamos, né, obedientes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai dizer, né, que Deus não levou em conta o nosso tempo de ignorância. Quando eu bebia, Deus não levou em conta. Mas agora ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, o que? Que se arrependam. Então, irmãos, o Evangelho de Cristo, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se arrepender. Se a gente se arrepender de coração, irmãos, pode ter certeza que Cristo trabalha na nossa vida. Ali tem libertação, ali tem mudança, como teve na vida de muitos aqui que estão na presença do Senhor. Aí o 31 vai dizer: porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Então veja, irmãos,
Tem um dia estabelecido pelo nosso Deus Todo-Poderoso, que vai julgar o quê? Com justiça, irmãos. Todos nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, então não se conforme com a perseguição que você sofre por ser cristão, aquela pessoa que te persegue, não leve em conta, irmãos, coloque ela em oração, para que um dia de amanhã ela se converta também. E se ela não se converter, irmãos, ela vai passar pelo tribunal de Cristo, todos vão passar, então vai se passar pelo tribunal da justiça de Cristo, por meio de um homem que ele escolheu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Cristo ressuscitou de dentre os mortos, irmãos. E aqui o 32 ao 34 vai falar, né, a respeito da pregação que Paulo fez. E veja, irmãos, que isso daqui, o 32 e o 34 se aplica a gente. Olha o que fala o 32: quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. Então, irmãos, quando você convida alguém para vir para a igreja, às vezes a pessoa pode zombar de você, mas não leve em consideração, irmãos, abre o perdão para essa pessoa, coloque ela em oração, mas outros vão ficar interessados na palavra de Deus. E o 33 vai dizer: a essa altura Paulo se retirou no meio deles. E o 34, irmão, para finalizar, vai dizer: houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damares, e com eles mais algumas pessoas. Então veja, irmãos, que isso que aconteceu com Paulo se aplica a gente. A gente convida a pessoa para vir para a igreja, a pessoa está passando uma luta, e às vezes a pessoa zombra da gente, às vezes fala que vai vir, não vai nada, mas irmãos, coloque em oração essa pessoa. Continue, irmãos, sendo, né, um canal de bênção, principalmente na nossa família, no nosso emprego, porque a hora que tiver a mudança na sua vida, ao passar do tempo, muitos vão ver e vão falar: nossa, fazia tudo isso, fazia aquilo, né? E agora não faz mais. Deus entrou com providência na vida dele, houve uma transformação. Então, irmãos, a gente tem que saber que nós temos um compromisso com o Senhor, que é levar o Evangelho de Cristo. Então, irmãos, sempre que for possível, né, compartilhe com alguém que estiver precisando. Às vezes a pessoa chega até você e fala: estou enfrentando uma luta, e é Deus que vai preparar, irmãos. Aí você leva, né, manda um louvor que você sentiu de Deus, que fala sobre o assunto que aquela pessoa está precisando. Às vezes você manda uma pregação, às vezes você manda a palavra de Deus, um versículo, um texto, e isso, irmãos, você está semeando, você está trabalhando na obra de Deus, e Deus, irmãos, está se alegrando, irmãos. Deus está se alegrando, porque todos nós, né, que estamos na presença do Senhor, fomos libertos de algo. Por isso que Deus, né, nos trouxe para a obra de Deus no momento oportuno, para que a gente pudesse ser liberto desses vícios, de comportamentos estranhos, para que lá na frente, irmãos, as pessoas olhem e falam: nossa, esse fazia tal coisa e agora não faz mais. Então, irmãos, você vai ser um canal de bênçãos. Não leve em conta o que você fez antes de estar na presença de Cristo. Não deixe que ninguém, né, queira, né, te culpar por algo, porque você não estava na presença de Cristo. Depois que você se converteu, né, passou pelas águas e consagrou a sua vida a Cristo, irmãos, aí sim vai ter mudança. Seja obediente, irmãos, porque aquilo que a gente precisar, Cristo vai libertar, irmãos. Cristo vai transformar, seja um vício, né, seja um hábito que tenha, seja uma doença, Cristo vai entrar com providência, irmão. Então Deus te trouxe aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Então continue, irmão, sendo esse canal de bênção para a sua família. Leve a palavra do Senhor, seja esse canal de bênção. Acredite, irmãos, que Deus tem um propósito na vida de cada um, como teve na vida de Paulo. Paulo foi para uma cidade, se converteram, foi para outra cidade, na Bereia, se converteram, Tessalônica, e Atenas não foi diferente, irmãos. Então a gente tem que saber, irmãos, que a gente tem que ter paciência. Às vezes a gente quer o nosso pai, nossa mãe na presença do Senhor, nossos filhos, né, ou marido, ou esposa, amigo, e a gente está orando, né, coloca o nome na campanha, no caderno de oração, e
a pessoa ainda não aceitou a Cristo, mas irmãos, você é um canal de bênção para aquela pessoa. Então continue orando, acreditando que toda vez que você ora, o Espírito Santo do Senhor está lá batendo naquele coração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo está trabalhando, irmãos. Então a oração, quando nós levamos a Cristo, tem muito valor. Então saiba que você é um projeto de Deus. Através de você, da sua obediência, Deus vai alcançar muitas vidas. Então não é em vão que nós estamos aqui, irmãos. Então saiba que como Paulo foi um pregador, nós também somos. Então vamos, irmãos, ser obedientes ao Senhor, né? Ser um bom testemunho, porque é isso que é a evangelização. As pessoas veem e falam, nossa, aquela pessoa Deus entrou com providência. Então eu vou buscar esse Deus também, que esse Deus também vai transformar a minha vida, e vai mesmo, irmãos. Então creia, irmão, que Deus tem um projeto na vida de cada um aqui nessa noite, amém, irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso.